Essas crianças podem realmente me matar se eu insistir mais. Eu deveria controlar isso rapidamente agora, já que já alcancei meu objetivo de qualquer maneira, Antônio pensou com um sorriso amargo. Conteúdo patrocinado. Ele primeiro olhou para Friedrich, que olhou para ele com olhos cheios de gratidão, apesar de não dizer uma palavra, seguido por Santa Eminência John, que indiferentemente desviou o olhar, como se dissesse que não queria participar disso. No final, ele suspirou e assentiu. Eu entendo. Vamos manter o plano assim por enquanto. No entanto, espero que você possa mostrar alguns resultados o mais rápido possível. Resultados? Obrigado pela sua compreensão. Vamos trabalhar muito. Lilian concluiu a negociação como representante dos 4. Antônio e os outros 2 velhos deixaram a tenda um após o outro, deixando Roel para trás com as 4 vigilantes. Na verdade, Roel estava na sala o tempo todo, mas não conseguiu dizer uma palavra, apesar de ser a pessoa no centro de tudo. Ele estava pasmo demais para fazer isso. O que está acontecendo? Vocês 4 estão monopolizando meus direitos de acasalamento? Você está me tratando como um garanhão reprodutor agora? Sua mente se encheu de respostas depois de ter testemunhado pessoalmente o processo de negociação, embora ele não tivesse objeções ao resultado. Ele não tinha intenção de se tornar um garanhão, mas seria difícil para ele recusar o plano de Antônio quando ele pensava no bem-estar da humanidade. De certa forma, Lilia lidou com a situação muito melhor do que ele. Conteúdo patrocinado. Mas assim que o assunto foi resolvido, Nora e os outros começaram a ficar nervosos mais uma vez. Eles entendiam a importância da linhagem Kingmaker para a humanidade e sabiam que Antônio poderia mudar de ideia se não conseguisse obter resultados. Essa pressão aumentou sua ansiedade. No momento em que Antônio saiu pela porta, Charlotte deu um passo à frente e disse: "Acredito que seja minha vez de protegê-lo esta noite, certo?" Com olhos determinados, ela expulsou todos e começou a trabalhar. Roel soltou um suspiro profundo, pensando na bagunça do início do dia, enquanto olhava para Charlotte adormecida com olhos ternos. Ele pensou que Charlotte mergulharia direto para completar a missão de Antônio depois de expulsar todos os outros, já que sua linhagem elfa superior era conhecida por ser particularmente infértil. No entanto, a situação se desenrolou de forma diferente do que ele esperava. Quando finalmente os 2 saíram da sala, Charlotte olhou silenciosamente para Roel enquanto seus olhos esmeralda lentamente ficavam vermelhos. Sem qualquer aviso, ela se lançou para abraçá-lo antes de começar a chorar. Suas ações o abalaram. Sob sua investigação, ela compartilhou com ele como ela se saiu no ano desde que ele desapareceu, desde os problemas psicológicos que surgiram de seu desespero até sua dependência do alcoolismo para escapar da realidade. Roel sentiu um aperto no coração. Conteúdo patrocinado. Entre suas parceiras, Charlotte era a que mais dependia dele emocionalmente. Isso foi causado pelo atributo de origem lealdade das Sorofias, que tornou impossível para elas virarem as costas para alguém por quem se apaixonaram. Também não ajudou o fato de Charlotte desejar fortemente um romance e um casamento frutíferos. Essas características permitiram que ela se tornasse a esposa mais virtuosa para Roel enquanto ele estivesse são e salvo, mas por outro lado ela se tornaria um desastre caso algo acontecesse com ele. Eu vejo. Eu me tornei sua maior fraqueza. O coração de Roel se encheu de culpa, e sua culpa alimentou ainda mais seus sentimentos de afeto por ela, resultando no que aconteceu depois. A tão esperada união exauriu Roel, que para começo de conversa não estava em bom estado físico, mas mesmo assim estava tão extasiado que não conseguia parar. Foi um alívio que Charlotte fosse mais fraca nesse aspecto e não fosse páreo para ele. Roel gentilmente enxugou as lágrimas de Charlotte antes de olhar para o corpo dela. Ela não perdeu a forma apesar de ter se tornado alcoólatra, pelo contrário, ela parecia melhor do que nunca. Roel pensou que isso deveria ser qualificado como um dos maiores mistérios não resolvidos do continente Cia.
Isso é devido à sua linhagem Raef? Roel se perguntou. Antes que ele pudesse descobrir uma resposta para essa pergunta, uma mão delicada de repente cobriu seus olhos. Uma voz feminina e envergonhada disse: "E não me olhe desse jeito." "O que há para ficar envergonhado?" Roel perguntou. Conteúdo patrocinado. Certamente não há necessidade de agir assim quando já somos um casal de idosos? Houve um momento de hesitação antes que a mão fosse abaixada. Roel aproveitou a oportunidade para abraçar a mulher de rosto vermelho diante dele, e esta timidamente colocou a cabeça em seu ombro. "Querido, sua alma está realmente bem? Sou contratado pela Spiriter Sovereigne da Via. Ela está cuidando da minha alma. Não há nada com que se preocupar. Não sei porquê, mas sinto que algo não está certo com você. É minha imaginação? O que você quer dizer com isso?" Roel perguntou com as sobrancelhas levantadas. Charlotte pensou um pouco sobre o assunto antes de apontar para o anel em seu dedo, dizendo: "É por causa disso." "Querido, você ainda se lembra desse anel?" "Claro. Como eu poderia esquecer nosso símbolo de amor?" Roel levantou a mão para mostrar seu anel correspondente. Um sorriso feliz surgiu nos lábios de Charlotte. Petra criou um par de anéis que permitia que dois indivíduos compartilhassem sua força vital. Eles representavam a afirmação e a bênção da deusa primordial da terra para Charlotte. Esta última nunca o tirou, por mais desespero que tenha sentido durante o ano passado. Conteúdo patrocinado. Nem Roel. Sob os efeitos do anel, Charlotte foi capaz de sentir a condição de Roel quando os dois estavam próximos. "Não tenho certeza sobre a causa, mas, querido, houve inúmeras ocasiões em que senti estranhas flutuações em seu destino. Nessas ocasiões, eu sentia uma aura familiar vindo do meu anel", disse Charlotte. "Uma aura familiar? O que é?" Roel perguntou interrogativamente. "A aura das 6 calamidades." Roel ficou surpreso. De repente ele pensou em algo e rapidamente se virou para olhar o sistema. Assim como ele esperava, houve algumas atualizações no sistema. O devorador de todos os seres, a manifestação do poder espacial para destruir toda a existência. Qualquer coisa que fique na presença da névoa prateada terá sua existência roubada. A potência do efeito depende da mana e da duração. Efeito colateral: e a existência do usuário será temporariamente devorada dependendo da extensão do uso. Eu vejo. Os olhos dourados de Roel se estreitaram em contemplação. Conteúdo patrocinado. Roel nunca pensou que seria possível devorar a existência de uma pessoa, mesmo levando em conta as possibilidades de mana e habilidades transcendentes, antes de seu encontro com a névoa mortal. Conteúdo patrocinado. A esmagadoramente poderosa habilidade de linhagem do Deviant Sovereign Banjol permitiu-lhe perfurar todas as defesas e saquear remotamente o coração de um inimigo. Era uma habilidade terrivelmente poderosa, mas não chegava nem perto de devorar toda a existência de uma pessoa. Não demorou muito para Roel entender as implicações dos efeitos colaterais do Silver Devourer. O termo existência provavelmente não se referia apenas à sua mana, habilidade ou corpo. Era mais um conceito kármico, e provavelmente foi por isso que a criança foi capaz de se mostrar diante dele. Uma dúvida surgiu em sua mente enquanto ele conversava com Lilia naquele dia: por que nossa filha apareceu de repente nesse momento? Já se passaram 2 anos desde o início da gravidez de Lilia. Supondo que sua filha realmente tivesse a capacidade de viajar de volta no tempo, sua filha poderia ter retrocedido ainda mais e os conhecido em um momento anterior. Lilian sugeriu que a interferência da filha o ajudou a evitar um destino possivelmente trágico, mas ele não pôde deixar de pensar que a interjeição dela veio em um momento bastante peculiar. Por exemplo, se a filha deles esperasse evitar esta série de acontecimentos, ela poderia ter enviado um aviso através de Lilian há 1 ano, antes de ele desaparecer, para que ele pudesse se preparar para o que estava por vir.
Mesmo que houvesse algum motivo para ela não poder fazer isso, o mínimo que ela poderia fazer era dizer a Lilian que ele ainda estava vivo para aliviar suas preocupações. No entanto, a filha dele só apareceu diante de Lilian quando Roel já estava cercado pelos desviantes. Ele já havia pensado que isso era apenas uma coincidência, mas agora se perguntava se isso tinha algo a ver com o efeito colateral do Silver Devourer. Talvez o enfraquecimento de sua existência tenha criado uma chance para sua filha se manifestar temporariamente através de algum tipo de ferramenta mágica ou da paisagem onírica. Isso significaria que a redução de sua existência trouxe alguns benefícios não intencionais. No entanto, isso não significava que tudo estava bem. Na verdade, ele vinha sofrendo de alguns problemas que percebeu tardiamente serem causados pelo enfraquecimento de sua existência, como sua mana diminuída. Ele já havia pensado que era devido à deficiência de sua alma, mas agora sabia que o culpado era outra coisa. Conteúdo patrocinado. Por um lado, ele estava feliz por isso não ser um problema com sua alma, mas por outro lado, alarmou com a possibilidade de que ele pudesse desaparecer no ar se usasse demais o Silver Devourer. Quanto maior o poder, maior o preço. Roel decidiu isolar temporariamente o Silver Devourer. Enquanto ele pensava em como deveria lidar com esse assunto, a mulher ruiva ao lado dele de repente ofereceu sua ajuda. Querido, por que você não me deixa tentar? O que você quer dizer? Esse é um efeito colateral decorrente das 6 calamidades, certo? Contanto que envolva o poder das 6 calamidades, nós, os elfos superiores, deveremos ser capazes de suprimi-lo até certo ponto. Lembrando-se de como Flodindef foi atrás de Charlotte devido à sua capacidade de interferir nas 6 calamidades, Roel assentiu. Eu vejo. Como devemos ir sobre ele? Tudo o que precisamos fazer é tocar, Charlotte respondeu enquanto se inclinava para um leve beijo. Sua mana começou a aumentar enquanto seus corpos se pressionavam. Para a surpresa de Roel, sua mana ganhou vida e começou a se fundir com a mana de Charlotte. Espere um momento, isso não afetará você também? Você está doente há 1 ano. Roel exclamou. Querido, o que você está dizendo? Isso é um problema psicológico. Estou completamente bem agora, Charlotte respondeu com um sorriso. Mas, Roel ainda estava preocupado, sabendo como Charlotte havia definhado no ano passado. Conteúdo patrocinado. Com um suspiro, Charlotte colocou a mão na bochecha de Roel e perguntou, querido, quem sou eu para você? Olhando para a expressão séria de Charlotte, Roel pausou por um breve momento antes de repetir a resposta que uma vez disse a ela, você é minha esposa. Isso mesmo, mas prefiro que sua resposta seja mais rápida da próxima vez. Eu estava pensando em dizer que somos uma família. Charlotte arregalou os olhos esmeralda e seu rosto ficou um pouco vermelho. Roel de repente se lembrou de alguns assuntos e começou a pedir desculpas. Sinto muito, Charlotte. Eu estava planejando conversar com meu pai quando voltasse de Rosa, mas fui distraído pela invasão dos Falens na cidade Asgard? Ele estava explicando a razão pela qual hesitou em responder com o termo família. Surpresa com a explicação, Charlotte respondeu hesitante, sobre isso, querido, já sou membro da casa Asgard, pelo menos no nome. Roel piscou confuso. Charlotte explicou rapidamente o assunto. Nos meses seguintes ao desaparecimento de Roel, Charlotte sucumbiu à depressão e nunca mais se recuperou. Não demorou muito para que ela demonstrasse inclinações à automutilação. Muito preocupado com sua filha, Bruce Sorofia procurou Carter em busca de ajuda. Embora Carter não aprovasse o relacionamento de Roel e Charlotte, ele ainda respeitava Charlotte como uma magnata dos negócios e uma importante apoiadora do Exército Unido. Ele não suportava vê-la definhando daquele jeito e também ficou comovido com os sentimentos profundos que ela nutria por seu filho. Conteúdo patrocinado. Para compensar o mal que causou a Charlotte ao obstruir o relacionamento deles, Carter escreveu uma carta pública reconhecendo o noivado de Roel e Charlotte,
chegando ao ponto de declarar que a casa Ascart sempre estaria aberta para ela enquanto ela estivesse disposta. Isso significava que Carter estava disposto a reconhecer Charlotte como sua nora. Embora não se soubesse se Roel estava vivo ou morto, contanto que Charlotte quisesse, ela seria oficialmente reconhecida como sua esposa e seria registrada na genealogia da casa Ascart como tal. Este assunto proporcionou algum consolo à desesperada Charlotte. Foi através disso que ela encontrou forças para se recompor e seguir para a linha de frente. Eu só mancharia sua reputação se continuasse afundando na depressão depois de me tornar sua esposa. Agora que penso nisso, provavelmente era isso que meu pai e tio Carter pretendiam. Não posso deixar de sentir que caí na estratégia deles, e mais sou grato a eles por isso. Também sou grato a eles por isso. Charlotte, quero que você me prometa que não importa o que aconteça no futuro, você não deve pensar em fazer nada tolo, certo? Querido. Olhando para os olhos preocupados de Roel, Charlotte assentiu. Os dois aproveitaram o calor um do outro antes que seus corpos se separassem lentamente. Então, agora sou sua esposa em nome e em espírito. Um casal deveria superar as dificuldades juntos, certo? Querido, pare de suprimir sua mana e entregue-a obedientemente para mim. Mas, sem desculpas. No máximo, sentiria apenas um leve desconforto que lembra um resfriado. Este é um pequeno preço a pagar para acelerar a sua recuperação. Além disso, há algo que você precisa fazer, certo? Conteúdo patrocinado. Você está se referindo a Alicia. O corpo de Roel ficou tenso abruptamente enquanto ele olhava para Charlotte em estado de choque. Este último olhou para ele com um sorriso ambíguo. O que há de errado, querido? Não pode ser que você me considere uma mulher vil que deseja que Alicia nunca mais volte. Claro que não, mas vocês dois brigam frequentemente. Bragamos com frequência, mas isso não muda o fato de sermos amigos de infância. Além disso, e eu devo uma a ela. Você deve uma a ela? Alicia aprovou o reconhecimento do nosso casamento pelo tio Carter e até o convenceu a ir em frente. Foi através desse apoio mútuo que Alicia, Nora, Lilian e eu conseguimos nos manter juntos enquanto você não estava por perto. Agora sou oficialmente cunhada de Alicia. Eu o vejo. Essas palavras endureceram a determinação de Roel. Ele deu mais uma olhada em Charlotte antes de liberar gradualmente sua mana para ela. Lentamente, suas manas se fundiram como uma só. Conteúdo patrocinado. Seu canalha sem vergonha. Como ousa aparecer diante de mim mais uma vez? Conteúdo patrocinado. Em um castelo sombrio, um homem de cabelos negros ajoelhou-se, respirando rapidamente. Diante dele estava uma beleza de cabelos negros e pele clara que exalava um charme hipnotizante, mas seu tom era glacialmente frio. Seus olhos dourados estavam cheios de desprezo. Parecia ter havido uma batalha entre o homem e a mulher, estando o primeiro em pior estado do que a segunda. Seu corpo estava coberto de ferimentos e ele parecia estar à beira do colapso. A espada mágica que ele segurava na mão direita, que provavelmente era uma espada mágica formidável a julgar pelo seu design e pulsação de mana, estava coberta de rachaduras. Em contraste, a mulher diante dele não mostrava nenhum sinal de fadiga e também não havia ferimentos no corpo. Ela estava vestida com uma saia longa comum e não havia nenhuma arma em suas mãos. Um homem totalmente blindado e armado lutou contra uma mulher com as mãos nuas e vestida com uma saia longa, mas o primeiro ainda caiu derrotado. Isso ilustrou a diferença esmagadora em suas forças. Mesmo assim, o homem recusou-se a desistir. Ele reuniu todas as suas forças para se levantar. Você ainda deseja continuar? Diga, há vermes na sua cabeça? O que você acha que pode fazer? A mulher zombou friamente. Por favor, me ajude. Eu preciso de você, implorou o homem. Ah! Você não entende a fala humana?
A mulher zombou. Não querendo ceder, o homem ergueu a espada e assumiu uma postura defensiva ao responder: eu entendo a fala humana, é por isso que acho que há espaço para nos comunicarmos. Essa também é a razão pela qual estou aqui. Conteúdo patrocinado. Comunicar. Você está falando sobre sua visita indesejada e todas as bobagens que você disse sobre resolver nossos ressentimentos e dar as mãos? Você está apenas testando os limites da minha paciência. Não é minha intenção irritar você. Minhas palavras vêm do fundo do meu coração. As circunstâncias lá fora só continuaram a piorar. Desejo mudar tudo e preciso da sua força para isso. Cale-se. Me diga o que você precisa, farei tudo o que puder para atender às suas necessidades. Você perdeu contato com seus membros do clã, certo? Com a minha ajuda, não será difícil reuni-los. Cale-se. Vamos voltar a como era no passado. Ainda há esperança se dermos as mãos. Você e seus membros do clã podem recuperar a posição que pertenceu a vocês? Eu não mandei você calar a boca? O homem foi repentinamente lançado para trás como se tivesse sido atingido por uma palma invisível, fazendo-o bater na parede atrás dele como uma bala de canhão. Estrondo! Todo o castelo estremeceu com o impacto. Em meio à nuvem de poeira, a mulher avançou lentamente para olhar para o homem caído no meio de uma pilha de escombros. Uma carranca se formou em sua testa. Conteúdo patrocinado. Apesar do ataque abrupto, o homem, em algum momento, mudou para uma armadura branca sagrada com inscrições de runas divinas para amortecer o impacto. Esta armadura era claramente uma relíquia antiga originária da primeira época. Sob a proteção da armadura, o homem manteve a consciência apesar de ter sofrido alguns ferimentos. Tosse. Cof. O homem tossiu sangue. Com uma expressão impassível, a mulher pisou no peito do homem, apenas para ser impedida pela barreira de luz da armadura branca sagrada. Ela não prestou atenção e olhou para ele em silêncio antes de dizer abruptamente: e eu tinha um primo. Ela era de uma família paralela. Ela tinha uma cor de cabelo diferente e um par de olhos lindos. Ela era extremamente talentosa, embora só fosse considerada mediana em nosso clã. O homem não sabia como responder a essas palavras inexplicáveis. A mulher não lhe deu atenção e continuou sua história. Ela era muito mais velha que eu. Quando eu era mais jovem, gostava de segui-la por causa de seus raros cabelos castanhos, e ela cuidava de mim, pois meus pais estavam frequentemente ausentes. Estávamos muito próximos. Ela não era boa em lutar, já que o deus antigo com quem ela contratava não se especializava em combate, então ela era frequentemente deixada de fora das principais operações. No entanto, ela teve sorte com seu romance e encontrou um bom homem. Ainda me lembro de como ela ficou feliz durante a cerimônia de casamento. Ela segurou minha mão com entusiasmo e andou por aí, cantando músicas melodiosas. Um leve sorriso se formou nos lábios da mulher enquanto ela percorria o beco das lembranças. O homem ficou atordoado olhando para seu rosto gentil. No entanto, seu sorriso foi passageiro e seu rosto logo ficou gelado mais uma vez. Mas ela morreu. Ela foi vítima do primeiro incidente decorrente da traição do seu clã. Conteúdo patrocinado. O homem estremeceu em estado de choque, mas a mulher não tinha planos de parar por aí. Ela tinha acabado de dar à luz e estava em estado frágil, mas para proteger os outros membros do clã, ela confiou seu filho a um servo e marchou para a batalha. Quando a encontrei mais uma vez, ela já era um cadáver com o coração arrancado do corpo. Você entendeu? Recuperar nossa posição? É isso que você acha que eu quero? Se você deseja nos compensar, por que não devolve a irmã Verônica, a irmã Tracy, o tio Van Hulton, Kashi e todos os membros do meu clã que morreram por sua causa? Por que você não os devolve então? Com a pronúncia de cada nome, a mana da mulher cresceu explosivamente,
forçando a barreira de luz do homem até começar a rachar. No entanto, o homem não fez nenhuma tentativa de revidar, apenas se desculpando com o rosto pálido. Desculpe. Não preciso de desculpas baratas, disse a mulher enquanto retraía o pé que colocou sobre o peito dele. Você e seus membros do clã são lixo, a escória da humanidade. Você merece o destino que se abateu sobre você. Você achou que eu não queria te matar? Não, só não quero agitar as coisas e atrair a atenção deles, e você é muito fraco. Matar você não mudará nada. Saia e nunca mais apareça diante de mim. A mulher se virou e saiu para as sombras do castelo, mas o que ela ouviu após sua declaração não foi um suspiro de resignação, mas um rugido de provocação. Agora eu entendi. Você só me reconhecerá e me ajudará se eu derrotar você. Conteúdo patrocinado. Você está brincando comigo agora? A mulher cerrou os dentes enquanto falava com um tom cheio de fria intenção de matar. O homem balançou a cabeça e disse: Não, estou falando sério. Ah! Muito bem, você pode tentar. Da próxima vez, garantirei que você sofra uma dor pior que a morte. Deixando tais palavras para trás, a mulher enfurecida se virou e saiu. O homem, que se manteve firme até aquele momento, caiu no chão e olhou silenciosamente para o teto de pedra do castelo. Seu corpo doía sem parar e sua mana estava esgotada. Sua consciência ficou embaçada quando seu cérebro parou. Parecia que o ambiente ao seu redor estava se tornando irreal. Só então, uma voz desconcertante ecoou em seus ouvidos e Sua Alteza. Sua Alteza. O que é essa voz? Que irritante! Antes que o homem pudesse entender o que estava acontecendo, de repente sentiu alguém beliscando seu nariz. A súbita privação de oxigênio o levou a abrir os olhos. Sua Alteza, levante-se. Ah! Os olhos de Paul Ackerman se arregalaram. Ele se deparou com um teto familiar. Ele sentou-se na cama e olhou ao redor com os olhos arregalados. Como isso pode ser? Foi apenas um sonho? O que você está falando? Sua Alteza, você bateu a cabeça? A empregada de Paul, Liz, soltou um suspiro desamparado antes de falar com uma voz mais suave e cautelosa. Acorde, Alteza. Tenho notícias de Sua Alteza Lilian. Conteúdo patrocinado. Era de manhã. Paul Ackerman estava sentado em frente à mesa de jantar com a mente confusa. Sua empregada, Liz, olhou para ele sem palavras ao perceber o quão distraído ele estava. Conteúdo patrocinado. Sua Alteza, tem certeza de que não bateu a cabeça? Eu não fiz. Você não consegue perceber a diferença entre sonho e realidade e até se sente angustiado com isso. Deve haver algo errado com sua cabeça, certo? Posso perceber a diferença entre sonho e realidade. O que está me incomodando é que esta não é a primeira vez que isso acontece, disse Paul com uma expressão perplexa. Liz piscou contemplativamente antes de bater palmas em compreensão e dizer: Ah! Sim, algo semelhante aconteceu na semana passada. Você ficou muito tempo sentado na cama. Sim, estou me referindo a isso. Agora eu entendi. É uma recaída. Paul ficou perplexo com a resposta de Liz, mas não ficou irritado com as palavras dela. Apesar de ser um príncipe imperial do Império Austin, Paul Ackerman viveu a maior parte de sua vida como um civil normal, então não era exigente com a etiqueta, sem mencionar que Liz enfrentou momentos difíceis com ele. Enquanto ela era sua empregada, o relacionamento deles era mais parecido com o de irmãos. Ele sempre encarava as piadas dela com uma atitude despreocupada. Nascido como filho ilegítimo, Paul foi condenado ao ostracismo dentro do círculo de nobreza do Império Austin. Embora seu padrão de vida tivesse melhorado em comparação com quando era civil, ao receber o mínimo do que um príncipe imperial tinha direito, ele não estava preparado para o snobismo que receberia.
Ninguém estava disposto a servi-lo, e alguns até o evitaram como uma praga. A posição de um servo correspondia à de seu mestre, portanto, ser designado para um filho ilegítimo era o mesmo que ser exilado para eles. A única que permaneceu ao seu lado foi a jovem Liz. Foi também por isso que ele não se importou com as piadas dela. Liz, com que frequência você se lembra dos seus sonhos? Acho que não me lembro de nenhum dos meus sonhos. Isso é verdade para a maioria das pessoas, certo? Foi o que pensei também, mas lembro-me de tudo claramente, Paul murmurou preocupado. Liz piscou surpresa. Conteúdo patrocinado. Os sonhos deveriam ter sido passageiros, mas esse bom senso falhou 2 vezes para Paul agora. Seja o sonho que teve há uma semana ou o de hoje, ele lembrava-se vividamente não apenas do conteúdo do sonho, mas também da expressão da mulher de cabelos pretos, da temperatura ambiente e até mesmo da dor sofrida pelo homem de cabelos pretos. Parecia mais a lembrança de uma memória profundamente gravada do que um sonho. Algo estava errado aqui. Isso não parece algo que pode acontecer com uma batida de cabeça, analisou Liz. Estou lhe dizendo que não bati a cabeça! Exclamou Paulo. Que tipo de sonho foi esse? Ah! Como devo dizer? Eu fui espancado? Liz estreitou os olhos confusa, mas Paul não tinha ideia por onde começar a explicar o assunto para ela. O sonho que ele teve na semana passada foi semelhante ao que acabou de ter. Ele havia se aproximado daquela mulher de cabelos pretos em busca de ajuda, apenas para ser jogado no chão. A única diferença era que a mulher de cabelos negros já havia pegado leve com ele, enquanto desta vez ela foi mais cruel, possivelmente devido à sua provocação. A mulher de cabelos negros era esmagadoramente poderosa, mas não era a única forte aqui. O homem de cabelos pretos, de quem Paul havia visto uma perspectiva em primeira pessoa dentro do sonho, também era muito forte, sendo pelo menos nível de origem 2. Paul se concentrou em desenvolver suas habilidades transcendentes desde a Challenger Cup. No ano passado, ele avançou com sucesso para o nível de origem 3 e entrou no campo de batalha. Mesmo com o aumento da concentração de mana do continente Cia, os transcendentes do nível de origem 3 ainda eram potências que não deveriam ser menosprezadas. No entanto, Paulo não achava que poderia rivalizar com o Homem do Sonho, e isso ficou evidente pela armadura. O Homem do Sonho também utilizava o atributo Origem do Reino e possuía habilidades idênticas às dele. Porém, a armadura que o homem usou dentro do sonho estava além do que ele era capaz. Se esse homem estiver no nível de origem 2, essa mulher provavelmente estará no nível de origem 1. Paul ficou surpreso com essa constatação, especialmente porque a mulher de cabelos negros não parecia muito mais velha que ele. Isso mostrou o quão talentosa ela era. Além disso, sua aparência. Essa mulher se parece muito com o irmão mais velho, Roel. Conteúdo patrocinado. O que? Liz apertou a boca em estado de choque. Embora eu tenha considerado essa possibilidade, nunca pensei que você estaria tão apaixonada por Lord Roel a ponto de sonhar com ele como uma mulher. Não foi isso que eu quis dizer. Estou me referindo à cor do cabelo, à cor dos olhos e à habilidade dela. Você não acha que está sendo muito dramático? Paulo retrucou. Ele pensou na conversa entre o homem e a mulher em seu sonho. Ele não conhecia o contexto por trás de suas palavras, mas poderia fazer algumas deduções a partir da conversa. No entanto, isso era tudo que havia para fazer. Embora Paulo estivesse realmente preocupado com o sonho, não havia como ele agir de acordo com algo tão inexplicável como isso. Além disso, dizia-se que o sonho de uma pessoa era influenciado pelo ambiente. Seguindo essa linha de pensamento, não era muito desconcertante para ele ter tal sonho. Liz, você mencionou que tinha algo a relatar. Sim, Sua Majestade. Lord Roel foi salvo. A Batalha da Terra Arrasada foi um sucesso. Isso é ótimo. Paul cerrou o punho com entusiasmo.
Ele finalmente conseguiu derrubar a pedra que pesava em seu coração, embora, ao mesmo tempo, ele também se sentisse envergonhado por não ter sido capaz de correr direto para ajudar Roel. Ele sabia desde o início que a teocracia estava se unindo às outras nações para montar uma força para resgatar Roel dos desviantes. Seu ex-colega vice-chefe, Gerald, foi quem o informou sobre isso. Os dois ficaram incrivelmente animados quando souberam que Roel ainda estava vivo. Paul até encontrou uma desculpa para fugir e se juntar à equipe de Gerald. No entanto, pouco depois de saber da notícia, o imperador Lucas subitamente designou Paulo para a retaguarda, proibindo-o estritamente de ir para o campo de batalha. Paulo ficou perplexo com a ordem, mas não teve escolha senão obedecer. Ao contrário de Lilian, ele não era apoiado por um exército de 500.000 soldados. Ele não era forte o suficiente para arcar com as consequências de ir contra o imperador Lucas. Foi um alívio saber que tudo correu bem e Roel conseguiu retornar em segurança. Deveria ser apenas uma questão de tempo até que eles se reunissem. A essa altura, seus sonhos estranhos deveriam ter chegado ao fim. Com tais pensamentos em mente, Paulo celebrou com alegria o retorno de seu bom amigo. Enquanto isso, o imperador Lucas também folheava um relatório de guerra da linha de frente, mas seus sentimentos eram muito diferentes. Conteúdo patrocinado. Numa sala escura, 2 homens estavam sentados nas extremidades de uma longa mesa. Foi o segundo encontro deles neste mês, mas a atmosfera era muito diferente de antes. O homem sentado mais perto da porta tinha uma expressão impassível e olhos gelados, enquanto o homem com o rosto turvo estava sentado no meio das sombras, parecendo um pouco ansioso. Os dois se entreolharam por um longo tempo antes que o imperador Lucas quebrasse o silêncio com uma voz desprovida de calor: "Você não cumpriu sua promessa." O coletor ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder: "Se você está se referindo ao King Makir, então sim, Banjol falhou. Isto não é o que eu previ. Isso é incomum." Ele bateu o dedo na mesa, irritado, enquanto continuava: "Banjol é um soberano da raça da Era Antiga, um verdadeiro deus. Nem mesmo King Makir, no nível de origem 2, deveria ter o poder de se opor a ele. Algo sem o nosso conhecimento deve ter acontecido no último estado testemunha." "Como?" "Tal como a interferência da deusa mãe." "Sim, deve ter sido esse o caso." O coletor assentiu enquanto se lembrava da lua prateada no céu quando Roel retornou ao mundo real. Embora o King Makir possa ter derrotado Banjol, este é na verdade o contra-ataque da deusa mãe. Isso explicaria a intervenção dessas antigas calamidades. "E daí?" O imperador Lucas respondeu sem qualquer flutuação na voz, indiferente à dedução do colecionador. "O fato é que o King Makir ficou mais forte. Isso é tudo que importa. E sua facção sofreu um golpe esmagador." "Golpe esmagador? De jeito nenhum. Perder Banjol estava fora das minhas expectativas, mas atingimos o nosso objetivo." O coletor lentamente se acomodou em sua cadeira enquanto sorria para o imperador Lucas. "Nosso verdadeiro objetivo é o ovo do Deus Besta. Banjol cumpriu seu propósito desde o momento em que nasceu." "É assim mesmo?" "Com base no que ouvi, seu as foi rapidamente derrotado pelas 6 calamidades. Sua facção também está perdendo o controle sobre os desviantes." "Pode parecer que sim, mas o ovo do Deus Besta é a criação do nosso Deus Supremo. Não pode ser destruído tão facilmente. Quanto aos desviantes, admito que estamos lutando para controlá-los depois de termos perdido Banjol, mas a natureza deles determinou que eles ficariam do nosso lado." "Eu vejo." O imperador Lucas concordou com esse sentimento, mas antes que o coletor pudesse continuar suas palavras, ele se levantou de repente e disse: "Vamos encerrar nossa parceria aqui." "O quê?" "Você não conseguiu matá-lo. Eu cooperei com você para abrir o caminho para o abismo, mas com a morte do soberano desviante, não há mais ameaças para mim lá. Posso chegar lá com minhas próprias forças", disse o imperador Lucas.
O coletor ficou em silêncio. Ele olhou para Lucas por alguns segundos antes de falar. Você se esqueceu do selo? Será inútil ir até lá se você não conseguir liberar o selo. Conteúdo patrocinado. O selo. Podemos não ter conseguido matar o King Makir, mas somos os únicos que podemos desvendar esse selo. Você precisa de nós. Não, você está enganado. Meu objetivo é diferente do seu. O coletor estremeceu. Não preciso mais de você, disse o imperador Lucas friamente. Sem qualquer aviso, uma onda inimaginável de mana irrompeu enquanto inúmeras luzes saíam dele. Em resposta, as sombras ao redor do coletor escureceram. Lucas, você parece ter esquecido onde está, disse o coletor friamente. Com um leve aceno de mão, ele provocou um terremoto espacial que rapidamente atingiu Lucas, fazendo com que o ambiente desmoronasse. No entanto, o imperador Lucas permaneceu imperturbável, apesar do perigo que se aproximava dele. Você é quem esqueceu onde está. Enquanto o imperador Lucas cerrava sua mão em punho, uma lâmina apareceu de repente do nada e perfurou o peito do coletor, perfurando seu coração. Isso é. O coletor ficou horrorizado, mas antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, dezenas de lâminas mágicas de repente se manifestaram do nada e retalharam seu corpo. Pu! Sangue e carne espalharam-se por todo este quarto escuro. O imperador Lucas olhou para os restos mortais ensanguentados do coletor antes de se virar silenciosamente e ir embora. Ao mesmo tempo, as inúmeras armas que ele conjurou dissiparam-se lentamente. Momentos depois, esse espaço indescritível começou a desmoronar. Uma silhueta passou pela longa mesa ensanguentada e desceu para a escuridão sem limites. Conteúdo patrocinado. As mulheres ao redor de Roel tinham experiência em vigília noturna. Sua alta frequência de lesões deu-lhes muitas chances de acumular experiência nessa área. Conteúdo patrocinado. Cada vez que ele estava acamado, essas mulheres aproveitavam a oportunidade para conseguir o que queriam. Tanto Charlotte quanto Lilian eram veteranas nesse aspecto. Surpreendentemente, foi a agressiva Nora quem foi mais honesta nesse aspecto. Como sucessora ao trono, as ações de Nora Sheklid representavam não apenas a si mesma, mas também a teocracia de Sent-Mesite e a igreja da deusa Gênesis. Isso significava que ela não poderia agir deliberadamente, ao contrário de Charlotte e dos outros. Na verdade, Nora era conhecida pela maioria como uma princesa digna e graciosa. Em primeiro lugar, Nora se aproximou de Roel porque só com ele ela poderia abandonar sua personalidade perfeita e revelar seu verdadeiro eu. Esta forma de se expressar livremente parecia uma salvação para ela, e só que suas expressões se tornaram cada vez mais diversas com o passar do tempo. No quarto, Nora segurava firmemente uma corrente dourada enquanto respirava com dificuldade. Depois de horas de batalha, ela finalmente caiu nos braços de Roel com o rosto corado. Roel surpreendentemente não expressou suas queixas habituais sobre o comportamento dominador dela. Em vez disso, ele se libertou das correntes, sentou-se e acariciou suavemente seus cabelos. Isso dói? Roel perguntou preocupado enquanto olhava para a mancha vermelha no lençol. Um pouco, mas está tudo bem. Nora balançou a cabeça com ênfase. Já passei por isso uma vez, é melhor desta vez. Aquele era um avatar de mana, Roel respondeu com um sorriso desamparado ao relembrar a noite que passaram em Tar Prairi. Naquela época, ele tinha acabado de retornar ao mundo real e se viu em grave perigo devido à manobra do colecionador. Encurralado, ele não teve escolha a não ser invocar Nora via Senvin. Movidos por um mix de muitas emoções, os dois decidiram valorizar o presente e tiveram a primeira união. Embora a Nora invocada fosse apenas um avatar de mana e não seu corpo real, quaisquer ferimentos sofridos pelo avatar de mana seriam transferidos para o corpo principal assim que o feitiço terminasse. Roel pensou que isso a pouparia da dor desta vez, mas claramente ele estava errado.
O feitiço pode não ter sido registrado porque o ferimento era muito leve e eu me recuperei muito rápido. Eu vejo. Peço desculpas por fazer você sofrer. Não é nada. O rosto de Nora ficou vermelho quando ela inconscientemente apertou ainda mais as correntes. Roel ficou hipnotizado pela rara demonstração de constrangimento dela. Ele não pôde deixar de se perguntar por que ela parecia tão ansiosa hoje. Ao contrário de seu habitual comportamento digno e sereno, algo parecia estar incomodando-a, levando-a a ser mais ousada e afetuosa. Era raro pegá-la em tal estado, e isso provocou um encanto diferente que fez seu coração bater mais rápido. Depois de aproveitar o momento, Roel finalmente decidiu expressar sua dúvida. Nora, há algo errado? Você parece ter algo em mente hoje. Você pode dizer isso, Nora respondeu com um aceno de cabeça. Ela fez uma breve pausa antes de revelar sua preocupação. Eu estou com medo. Conteúdo patrocinado. Com medo? Roel piscou confuso antes de clicar. Ele soltou uma risada suave antes de abordar o assunto, e a proposta do diretor Antônio é apenas uma sugestão. Ele não vai impor isso. Só de pensar na recente agitação sobre o plano de expansão da linhagem Kingmaker lhe deu dor de cabeça. Foi uma luta para ele argumentar com os estudiosos de Browne, que sofriam de uma terrível falta de consciência política, e com os obstinados fanáticos de Pendor. Para seu crédito, ter relações sexuais apenas para continuar a linhagem era uma tradição antiga no continente Cia e era considerada socialmente aceitável. De volta ao estado das testemunhas, pouco antes do confronto de Roel com o rei mágico Priestley Maxwell, sua ancestral, Astrid, exigiu que ele tivesse relações sexuais com Lilia na esperança de continuar a linhagem do clã Kingmaker. Ele não será capaz de me forçar essa proposta. Isso seria o melhor. Embora Roel tenha assumido uma atitude indiferente em relação à proposta, Nora levou a sério. Embora o diretor Antônio tenha levantado a questão com uma atitude casual, as fontes de Wilhelmina indicaram um nível de apoio chocantemente alto para aquela proposta ridícula, especialmente no Browne, de foco acadêmico. Linhagens raras e importantes tiveram que ser transmitidas, isto era quase como uma obrigação social, especialmente durante períodos tão críticos. Os direitos de um indivíduo tinham de ser comprometidos quando os interesses de uma raça inteira estavam em jogo. O triunfo de Roel sobre o Deviant Sovereign iluminou o mundo sobre o potencial da linhagem Kingmaker. A pressão sobre ele para se reproduzir só continuaria a crescer com o tempo. Antônio provavelmente pretendia que suas palavras fossem ao mesmo tempo um lembrete e um aviso. Seria perfeitamente possível tomar medidas decisivas se não houvesse progresso nos próximos meses. Afinal, ninguém sabia quando o Salvador e a deusa Mãe retornariam. Na pior das hipóteses, os escalões superiores da Igreja da Deusa Gênesis, que representavam o interesse da humanidade, poderiam mudar de posição, forçando Nora a entregar seu amante nos braços de outras mulheres. Oferecer o amante pelo bem da humanidade parecia uma piada, mas era ao mesmo tempo a realidade de Nora e seu maior pesadelo. Não, isso absolutamente não pode acontecer. Nora poderia simplesmente se voltar contra a humanidade se algo assim acontecesse. Roel balançou a cabeça veementemente. Depois de um longo abraço, Nora, que se recusou a soltar as correntes, expressou seu pensamento mais verdadeiro: você é meu súdito. Não vou deixar ninguém ter você. Essas palavras tocaram o coração de Roel, levando-o a apertar os braços ao redor de Nora. Ele passou um momento pensando antes de responder: eu sou um ser vivo. Não serei reduzido a uma mera ferramenta de reprodução. Não se preocupe, não vou deixar as coisas seguirem nessa direção. Pode ser que seja o caso por agora, mas a pressão só se intensificará à medida que o apocalipse previsto pela aliança tripartida se aproximar. Se assim for, será apenas uma questão de tempo até que a pressão o obrigue a fazer um acordo, analisou Nora calmamente. Conteúdo patrocinado. Isso, Roel não pôde refutar as palavras dela, pois sabia que era verdade.
Os direitos humanos não eram nada quando toda a humanidade estava à beira da extinção. Nem mesmo Roel seria capaz de resistir à imensa pressão vinda de todas as direções. Dando um passo atrás, se fosse outra pessoa na sua posição, ele também poderia ter recorrido a diferentes meios para pressionar esse indivíduo a ter mais filhos. Nós 4 tivemos uma reunião ontem de manhã. Você teve uma reunião especificamente sobre este assunto? Claro. Estamos falando sério sobre isso. O mesmo acontece com o diretor Antônio. Ele espera que nossos esforços produzam alguns resultados o mais rápido possível, para que ele possa responder aos estudiosos ao seu lado. Neste ponto, Roel foi forçado a tomar uma atitude mais séria em relação a este assunto. Nora pensou por um momento antes de revelar a conclusão a que chegaram. Por mais que desejemos que isso aconteça, temos que admitir que este assunto não é fácil para nós. Quanto mais forte fosse um transcendente, menores seriam suas chances de reprodução. Um corpo humano era um desenho extremamente complexo, quaisquer alterações dentro dele podem levar a efeitos de ondulação. Um avanço no nível de origem era uma mutação do corpo, e as chances eram mais prováveis de que isso comprometesse a capacidade fundamental de reprodução de alguém. A situação era pior para aqueles que possuíam linhagens de raças estrangeiras, como Nora e os outros. Charlotte, que estava mais animada em ter um filho, possuía a linhagem Rai-F. A probabilidade de ela engravidar era tão baixa que as chances de ver um porco voador eram, na verdade, maiores. Ela estaria condenada se não tivesse recebido a bênção de Peitra. A linhagem do dragão de Wilhelmina se saiu um pouco melhor do que a de Charlotte nesse aspecto, mas ainda era uma das linhagens que sofria de baixa taxa de natalidade. A linhagem angelical de Nora era menos desfavorecida quando se tratava disso, embora suas chances ainda estivessem abaixo das de um alto transcendente normal. Quem teve a melhor chance foi Lilia. Os Akerma acreditavam na supremacia humana, por isso não há linhagens estrangeiras correndo em suas veias. Lilia é a única que tem chance no curto prazo. Mas o problema é que ela já está grávida, não? Conteúdo patrocinado. As bochechas de Roel se contraíram enquanto ele se perguntava se deveria contar a Nora e aos outros sobre a gravidez de Lilia. As preocupações de Nora e dos demais eram infundadas, pois Lilia já havia resolvido a questão de sua prole há 2 anos. Para completar, a filha deles era um prodígio que se aventurava no domínio indescritível dos feitiços temporais, o que lhe permitiu ajudar os pais antes mesmo de nascer. Sem mencionar que ela é fatalmente adorável. Roel ficou cheio de orgulho, sentindo uma forte vontade de se gabar de sua futura filha. Só que ele não sabia se deveria revelar o assunto, já que tinha que ser mantido em sigilo para que o imperador Lucas não soubesse. Mas, novamente, tanto Nora quanto a igreja da deusa Gênesis estavam cautelosos com o imperador Lucas. Também não era típico de Nora divulgar segredos a outras pessoas. Isso fez com que Roel deixasse a notícia escapar para ela, para acalmar sua preocupação, mas um grito em seu ouvido deteve. Você não deve! A consciência de Roel de repente ficou pesada. Uma onda de sonolência tomou conta dele, enquanto seu corpo gradualmente perdia força. Isso surpreendeu Nora. Roel. Me desculpe, de repente me senti cansado, então. Vá dormir então. Nora assentiu com compreensão. Roel fechou os olhos e caiu em sono profundo. Como eu esperava. Em uma sala de audiência cheia de flores desabrochando, Roel voltou seus olhos para o trono elevado, onde uma bruxa de cabelos brancos estava sentada. Boa noite, meu herói, Artazia o cumprimentou enquanto se levantava e descia. Boa noite para você também. De repente você me chamou. Há alguma coisa errada? Roel perguntou severamente. Conteúdo patrocinado. Artazia soltou um suspiro antes de dizer, meu herói, você deveria estar se perguntando isso. O que? Você deveria evitar mencionar essa criança por enquanto. Roel não ficou surpreso ao ouvir o aviso de Artazia,
considerando o momento de sua invocação reversa, mas ele tinha dúvidas a respeito. Eu entendo, mas posso perguntar a razão por trás disso? Você está interferindo no destino. Destino? Os feitiços temporais podem ter efeitos generalizados. É aconselhável evitar ao máximo mencioná-lo a outras pessoas, para não gerar uma série de consequências indesejadas. Roel pensou no aviso de Artasia e assentiu, embora isso tenha levantado mais dúvidas em sua mente. Ele entendeu a preocupação de Artasia, ela estava se referindo a algo semelhante ao efeito borboleta em seu mundo anterior, mas esse foi um fator que ele levou em consideração quando pesou os prós e os contras. Ele confiava em Nora e sabia que ela poderia guardar um segredo. O mais importante de tudo é que a rainha bruxa estava excessivamente preocupada com o filho dele e de Lilia. Embora Roel tivesse boas relações com seus deuses antigos contratados, nenhum deles demonstrou muito interesse em sua prole, o que era compreensível, já que eles ainda não a tinham visto. Peitra concedeu sua bênção a Lilia, mas isso foi tudo. Era suspeito para Artasia convocá-lo aqui apenas para impedi-lo de informar outra pessoa sobre o assunto. Roel olhou hesitantemente para Artasia, e este pareceu entender sua dúvida. Ela olhou para ele com um sorriso irônico e perguntou, você acha que estou muito preocupada com aquela criança? Sim, eu me sinto assim. Você deve ter se lembrado do pedido que fiz durante nosso primeiro encontro, meu herói, disse Artasia. Ela se virou, ficando de costas para Roel. O trono brilhava intensamente, enquanto flores negras desabrochavam ao redor da sala de audiência. Ela entrou no mar de flores e casualmente arrancou uma para examiná-la. Você está preocupado que eu transfira minha consciência para aquela criança? Roel estreitou os olhos. Conteúdo patrocinado. Artasia ficou em meio às flores desabrochando enquanto sua pergunta ecoava no palácio vazio. Conteúdo patrocinado. Roel ficou em silêncio. Ele conheceu Artasia em seu estado de testemunha com Lilia. Para derrotar um inimigo intransponível, ele não teve escolha a não ser procurar a ajuda da rainha bruxa, mas esta levantou uma condição, que seria hospedada no corpo de Lilia. Ele finalmente conseguiu impedir a invasão do corpo de Lilian por Artasia, imbuindo temporariamente Lilian com a característica de Undrian Valkyr através do sangue de Astrid, mas este assunto deixou uma forte impressão nele. Em particular, a rainha bruxa compartilhou seu desejo com ele. Ao contrário de Grandar e Peitra, Artasia desejava ser revivida no mundo real, e a maneira mais fácil de atingir seu objetivo era possuir o corpo de outra pessoa. No entanto, não era como se alguém trabalhasse para a rainha bruxa. Pelos seus padrões, a maioria dos prodígios do mundo provavelmente não passava de conversa fiada. Não havia muitas pessoas no mundo que pudessem atender aos seus requisitos, mas o filho de Roel e Lilian definitivamente se enquadrava nos critérios. Até mesmo Roel ficou chocado ao ver uma criança tão pequena usando feitiços temporais. Artasia também teria notado a distorção temporal decorrente do feitiço temporal, e isso foi motivo mais que suficiente para ela colocar a mão em seu filho. Roel olhou para a rainha bruxa com os olhos semicerrados, enquanto esta continuava a examinar a flor em sua mão com uma expressão impassível. Depois de um longo período de silêncio, Roel balançou a cabeça e respondeu, não pensei nisso. Mentir é um mau hábito, meu herói. Artasia se virou e olhou para ele insatisfeito. Não é mentira, Roel respondeu. Ele caminhou lentamente até ela no campo de flores e olhou em seus olhos vermelhos mais furiosos. Antes que ele percebesse, sua mão já havia estendido a mão para acariciar a cabeça dela. Artasia regalou os olhos em choque. Roel imediatamente saiu de seu torpor e retraiu sua mão apressadamente, apenas para Artasia agarrá-la em seu caminho de retirada. Meu herói, você pode explicar o que estava fazendo? Bem. Roel estava sem palavras. Ele também não sabia por que tinha feito isso. Ele olhou para Artasia, que esperava por uma resposta dele e, por algum motivo, seu coração ficou inexplicavelmente sufocado.
Por alguma razão, sua pergunta anterior e autotorturador o deixou excepcionalmente desconfortável. A dúvida que ele nutria em relação a ela era realmente dolorosa. Artasia superou muitos obstáculos junto com ele desde o encontro. Tal dúvida não deveria existir entre eles. Conteúdo patrocinado. Eu também não sei. Parecia que você ia chorar, então. Que tipo de razão é essa? Meu herói, você não deveria fazer essas piadas. Eu não estou brincando. Artasia ficou surpreso. Ela soltou a mão de Roel bufando e se virou. Eu chorando? Que incrédulo. Tal coisa teria sido uma piada na Era Antiga. Eu não sei sobre a Era Antiga, mas não é uma piada para mim, Roel respondeu com um suspiro, enquanto se abaixava e arrancava uma rosa negra para examiná-la também. Por que você não duvida de mim? Eu te contei meu objetivo quando nos conhecemos, perguntou Artasia. Você fez isso, mas isso já é coisa do passado, Roel respondeu enquanto suavemente alisava os espinhos da rosa negra com sua mana. Não sei por que você está tão preocupado com ela, mas não acho que você a machucaria. Isso é tudo? Meu herói, você é muito ingênuo. Você realmente acha que eu resistiria à tentação do reavivamento por sua causa? Eu simplesmente pensei que você não sairia do meu lado, Roel respondeu hesitante. Artasia arregalou os olhos de espanto. Ter seus pensamentos adivinhados com precisão fez com que seu coração acelerasse e seu rosto ficasse um pouco vermelho. Antes que ela pudesse refutá-lo, ele de repente entregou-lhe uma rosa negra. Eu sei que parece narcisista, mas acredito que estamos próximos o suficiente para não ter que adivinhar as intenções um do outro. Você me ajudou muito e eu não deveria ter duvidado de você. Desculpe. Você é realmente. Essa é a razão pela qual você sempre se mete em tantos problemas. Perdoe-me. Não é nada. Artasia bufou. Ela estendeu a mão para pegar a rosa negra que Roel estava oferecendo a ela. Ela o trouxe para a frente e olhou atordoada para seus espinhos alisados antes de soltar uma exalação profunda. Ela podia sentir sua raiva fervente diminuindo lentamente. Meu herói, você é um telepata? Conteúdo patrocinado. Claro que não. Você não sabe melhor do que ninguém de quais feitiços sou capaz? Isso é verdade, Artasia respondeu com uma risada. O mundo não está em paz agora. Mesmo se eu voltar ao mundo agora, é improvável que eu recupere meus poderes tão cedo. Eu simplesmente perderia a minha vida em vão. Então você não precisa se preocupar comigo indo a lugar nenhum por enquanto. Entendi, Roel respondeu com um sorriso. Artasia levou a rosa negra aos lábios, seja para sentir o cheiro de sua fragrância ou para evitar expressar seu desejo mais profundo. Após um momento de silêncio, ela murmurou com convicção, como se estivesse fazendo uma promessa, e eu acompanharei você até o fim, não importa o que aconteça. Você disse alguma coisa, Artasia? Não é nada. Meu herói, já é hora de você retornar? A rainha bruxa acenou com a mão e Roel de repente sentiu sua consciência ficar confusa. Uma onda de sonolência o assaltou. Ela está me expulsando de seu domínio? Roel lutou para manter os olhos abertos enquanto olhava para a mulher de cabelos brancos, que havia se virado para olhar para ele neste momento final. Seu rosto estava vermelho, mas havia uma tristeza indescritível em seus olhos. Artasia não esperava que ele ainda estivesse acordado. O espanto brilhou em seus olhos vermelhos quando ela acenou apressadamente a mão mais uma vez, mergulhando sua consciência na escuridão. Mina, quão confiável é a sua informação? Eles são relatórios internos manuscritos da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo da Segunda Época. Eu diria que é a informação mais confiável que temos até agora. Eu vejo. No dia seguinte após seu retorno do palácio da Rainha Bruxa, Roel olhou contemplativamente para a informação diante dele. Wilhelmina estava ao lado dele,
remexendo-se um pouco e parecendo desconfortável. Em vez de estar equipada com sua habitual armadura pesada e espada, ela usava um vestido simples. Ela sabia que isso era necessário porque sua luta agora não era no campo de batalha, mas no quarto. Há poucos dias, Antônio levantou uma proposta do país dos estudiosos a respeito da expansão do clã Kingmakir. Para aumentar seu peso na negociação, Lilian e os outros arrastaram Wilhelmina, a princesa do Cavaleiro do Reino Pendor, para o seu lado. Conteúdo patrocinado. A partir de então, Wilhelmina foi incumbida de uma missão que a envergonhava tanto que ela queria mergulhar em qualquer fenda e se esconder e dar à luz o filho de Roel. Fazia apenas alguns dias que ela não entendia seus sentimentos por Roel, e ela nem sabia se eles poderiam ser considerados amantes ainda. A súbita expectativa de ter um filho dele era demais para ela suportar. Ela havia levantado esse assunto com Nora e os outros durante a reunião, mas depois de ouvir sobre como ela passava seu tempo com Roel em particular, os outros optaram por desconsiderar sua oposição. Para ser exato, eles já sabiam como as coisas iriam acontecer. Eu esperava que não fosse o caso, mas acho que a situação está clara. A menos que você diga diretamente a ele que o detesta, não há como ele desconsiderar você, disse Nora, resignada. Detesto ele? Isso é impossível! Exclamou Guilhermina. E é por isso que eu disse que o resultado já está decidido. É apenas uma questão de tempo até que seu relacionamento seja confirmado. A nossa prioridade neste momento é impedir essa proposta, caso contrário as coisas só se tornariam mais complicadas no futuro. O desrespeito de Nora e dos outros pelos sentimentos e pelo desenvolvimento do relacionamento de Wilhelmina deixou esta perturbada. Sem saber como responder, ela desajeitadamente mudou a conversa para a informação que Roel recentemente a encarregou de procurar. Durante a Batalha da Terra Arrasada, uma pessoa suspeita de ser Alicia apareceu ao lado das 6 calamidades. Roel até perdeu a compostura por um breve momento e quase perdeu a vida no ataque do Light Devourer. Quando tudo acabou, ele pediu a Wilhelmina que investigasse um assunto ou o paradeiro da deusa mãe e do Salvador. Wilhelmina entendeu imediatamente a intenção de Roel e decidiu ajudá-lo. Infelizmente, o resultado não foi muito otimista. A maioria das raças tinha registros afirmando que a alma do Salvador foi selada no abismo após sua descida à depravação, mas não havia mais detalhes sobre a localização exata. Quanto à deusa mãe, não havia nenhuma informação sobre sua terra de hibernação. A Assembleia dos Sábios do Crepúsculo conduziu uma pesquisa especial sobre este assunto, e sua conclusão foi que o Salvador e a deusa mãe estavam hibernando em uma dimensão independente separada do continente Cia, e esta dimensão não poderia ser acessada através de meios normais. E quando se tratava do tema das dimensões, uma certa calamidade naturalmente veio à mente. Os Ardes da Segunda Época deduziram que a terra de hibernação da deusa mãe estava relacionada com a névoa envolvente. O que deu credibilidade a esta conjectura foi o fato de Roel e Wilhelmina terem encontrado possíveis vestígios de Alicia na fortaleza Tark quando eles estavam no espaço da névoa mortal. Isso deixou claro o próximo curso de ação. Roel virou-se para Wilhelmina e disse: "Obrigado pelo seu trabalho duro, Mina. Minhas desculpas por incomodá-lo quando você já tem tantas coisas para fazer." "Não, estou fazendo isso por minha própria vontade." "Eu também sou amiga de Alicia", respondeu Wilhelmina com um aceno envergonhado de mão. Ela olhou para Roel e perguntou: "O que você pretende fazer a seguir?" "Eu terminarei meu trabalho o mais rápido possível e então partirei para resgatar Alicia assim que meu corpo estiver curado", Roel respondeu com um olhar determinado. Conteúdo patrocinado. Guilhermina assentiu. "Eu entendo. Iremos juntos." "Mina? Estamos vinculados por um voto. É meu dever protegê-lo, especialmente quando você está indo para algum lugar tão perigoso." Roel ficou em silêncio. A falta de resposta dele deixou Wilhelmina ansiosa, e ela insistiu ainda mais. "Você tem que me trazer junto. Minha força pode ser insignificante em comparação com a sua,
mas posso pelo menos arcar com parte do seu fardo? Você já é forte o suficiente, Mina, Roel refutou com uma expressão severa. Wilhelmina era uma poderosa transcendente de origem nível 1. Seu Sword Art era uma habilidade de trapaça que lhe concedia um tremendo poder de explosão sem desvantagens, e seu atributo Coragem Origem era acionado assim que ela entrava na batalha, concedendo mais poder quanto mais corajosamente ela lutava. Ela era praticamente uma furiosa no campo de batalha. Ela era mais do que capaz de arcar com parte do fardo de Roel. Os olhos de Wilhelmina brilharam ao ouvir a avaliação de Roel. Se for esse o caso. Sinto muito, Mina. Você é poderoso, mas preciso fazer isso sozinho. Por quê? Wilhelmina fez sua pergunta com os olhos arregalados. Roel se levantou e caminhou até ela, dizendo: seria mais fácil explicar isso com minhas ações. Roel estendeu a mão e abraçou Wilhelmina, acariciando suavemente seus longos cabelos. Com uma voz terna, ele disse: Alice é importante para mim, mas você também é, Mina. Esta operação pode ser perigosa. Iria contra meus objetivos se eu colocasse você em perigo ao tentar salvá-la. Mas Roel. Uma coisa é estarmos em guerra, mas este é o meu motivo egoísta. Você não deveria arriscar sua vida aqui. Mas e se você encontrar o perigo sozinho? Você deve saber o quão importante você é agora. Wilhelmina exclamou preocupada com os punhos cerrados, na esperança de mudar de ideia. Para sua surpresa, Roel balançou a cabeça. Para ser honesto, tenho um pressentimento. Roel desviou seu olhar de Wilhelmina para o céu iluminado pela lua e, após um momento de silêncio, disse: talvez seja mais seguro eu ir sozinho. Conteúdo patrocinado.